Olá, boa noite a todos. Estamos começando uma nova live hoje, de novo com a Simone Struminski. Então, vamos só esperar ela entrar. Então, hoje nós temos um tema muito legal. Quer dizer, ela vai falar sobre as profissões regulamentadas. Olá, Devani, Daiane, tudo bem? Estou aguardando a Simone chegar. Simone Struminski está com a gente de novo hoje. E vamos falar sobre as profissões regulamentadas. Chegou a fofa. Simone, eu não estou conseguindo convidar você. Diz que eu já convidei você. Mas você pode pedir para eu te chamar, se quiser. Se souber onde. Deixa eu ver aqui. Por que eu não consigo convidar você, né? Agora eu vou conseguir. Consegui. Pronto. Te convidei, Simone. Você recebeu o convite? Eu tô te vendo, mas eu te mandei o convite. Você recebeu? Oi, Cleverson, tudo bem? Vou ficar mais perto um pouco. Ai. Você recebeu o convite nas mensagens, Simone? Veja lá. A tua mensagem de Instagram. Oi, Cleverson, tudo bem? Você tá onde? Você tá no Brasil ainda ou já tá morando no Quebec? Oi, Guildo. Desculpa, não sei como falar. Karina, tudo bem? Estamos só esperando ver se a Simone consegue entrar, que ela não está conseguindo entrar no momento. Te convido de novo, Simone. Veja lá. Aí, você vai começar, Cleverson. Cleverson vai começar agora no Centro Quebec? Que legal! Parabéns! Oi, Karina, tudo bem? Você está onde? No Espírito Santo, Gildo. Muito legal. Parabéns, Cleverson. Bem-vindo no Centro Quebec. Se prepare, uma jornada bem legal que vai começar. Simone, acho que você não está vendo, né? Simone, você quer me escrever no Messenger? Porque você me escuta, mas eu não estou escutando você. Karine está em Curitiba, legal. Você já é aluna do Centro Quebec também? Vai gostar, Cleverson. Vai achar bem estranho no início, né? As primeiras aulas, a fonética é bem doida. Não sei se falaram para você, mas fica meio estranho, mas dá certo. Entra no jogo que você vai ver que você vai aprender rápido. Bem bom. Nosso método é bem legal. Uhum. Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Isso, muito bom, Simone. Pronto. Muito bom.
Vamos vai entrar. Vamos começar, gente. Oi, Oi, tudo bem? senhor. As velhas que não sabem usar Instagram. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu só ajeitar o celular aqui, fica melhor assim. Ai, tudo bem, não tem problema. Ó, isso aí, a gente é pessoas reais, somos pessoas reais, com dificuldades reais, faz parte da vida. É tranquilo isso. Ai, eu, assim, minha vida de rede social é cada vez mais mínima. Então, desculpem a todos que estão escutando. Tranquilo. E no final, funciona no meu celular, mas não funciona. Eu tentei botar no meu computador, mas não funciona. Então, vamos no celular mesmo. Por isso Ah, que eu não sim. aceito o teu request, porque Tá estava bom. no celular. Beleza. Bom, ops, aí o celular cai, aí faz Celular cai, tudo bem. O importante é que você não cai. bom. Simone, obrigada por estar com a gente de novo. É super preciosa a tua ajuda. A Simone queria muito ajudar, daí eu falei, se quiser, a gente pode fazer mais live. Daí ela topou. Daí ela quis escolher esse tema, porque acho que é um tema que muita gente tem dúvida, né, Simone? É. Não sei nem se seria dúvida ou desconhecimento, na verdade. Tem gente que nem tem ideia que aqui tem profissões que são realmente que levam tempo para você poder integrar o mercado de trabalho na função que você tinha no Brasil, por exemplo, né? Eu acho que o Brasil também tem profissões que você tem que fazer parte de uma. Eu não sei se no Brasil chama-se ordem profissional, não lembro, para falar bem a verdade, mas É no Brasil também conselho. conselhos têm umas restrições também. E aqui é bem. Tem muitas profissões que têm essas restrições, muitas. Então, é bom saber, para no mínimo se preparar, não é para desencorajar ninguém, mas é para já pessoa que vem já ter uma ideia que vai ter que, né, ter um processo, né, para poder entrar, para poder trabalhar diretamente na profissão que a pessoa está. Legal. Então, Simone, tem gente hoje que provavelmente não ouviram a tua outra live, então só fala assim, lembra pra gente onde você trabalhou e por que você tem experiência nessa área. tá certo. Bom, eu faz 15 anos que eu moro no Quebec. Eu era da área de marketing no Brasil e eu tive uma empresa de sítio web também. Quer dizer, eu tenho uma marketing, publicidade, era mais o que eu fazia no Brasil. Chegando aqui, mas eu não tinha formação em nenhuma dessas áreas. Então, chegando aqui, eu fiquei um pouco assim, meio perdida, né? Eu vou fazer o quê? Cheguei a fazer um curso de secretária, porque achei que secretária, né? A gente sempre tem uma certa. As competências estão lá, né? Mas acabei não gostando de ser secretária, trabalhei muito pouco, por uns 6 meses, não gostei. Fiquei num limbo por um bom tempo, até descobrir o que fazer e acabei descobrindo uma área que hoje eu adoro, que é ser conselheira de empregos, conselheira de orientação profissional, na verdade. E eu acabei descobrindo por acaso, né? Na história de buscar o que eu poderia fazer, eu acabei virando, né? De tanto fuçar, acabei que virou, foi interessante para mim entrar nessa área. Eu estudei, eu fiz um bacharelado de 3 anos aqui, então voltei a estudar, quando já não era muito nova, tive várias barreiras pessoais para fazer, mas eu consegui e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu voltei a estudar, tive meu diploma e já em seguida eu entrei no mercado de trabalho, né? Então foi uma vantagem. Comecei a trabalhar com imigrantes que tinham dificuldade justamente para se ajustar a esse mercado de trabalho com as profissões que eles vinham, ou alguns que não tinham profissão nenhuma, né? E queriam descobrir o que eles poderiam fazer. Então, isso tudo me deu uma bagagem interessante durante 7 anos e que eu trabalhei justamente para um organismo que era para os imigrantes. E hoje
eu trabalho para o governo como agente de ajuda ao emprego. Então, está um pouco ligado no tipo de trabalho que eu fazia, uma variante que agora eu estou do outro lado, né? É o governo, então a gente faz mais subvenções de salário, a gente ajuda as pessoas a voltar a estudar, pagando, né? Dando uma assistência financeira para a pessoa. É um pouco diferente do que eu fazia, mas de vez em quando eu dou meus pitecos com alguns clientes que eu tenho, né? Sim. E você está na cidade de Sherbrooke, mas isso tem nas outras cidades também, né? Esse tipo de ajuda, né? Exatamente. Serviço Quebec é um órgão do governo, né? Uma instituição do governo que existe no Quebec inteiro, né? Vai ter um outro nome nos outros, em Ontário, provavelmente eles têm, mas tem um outro nome, né? Aqui chama-se Serviço Quebec. Legal. Então, você escolheu falar para a gente hoje sobre as profissões regulamentadas no Quebec. Então, explica um Exato. pouquinho o que é isso e vai falando assim o que você acha que a gente deve saber sobre isso. Então, é interessante entender, porque quando a gente vê uma profissão regulamentada, a primeira coisa que a gente vê são barreiras, né? Que você não tem ainda acesso, então a gente só vê barreiras. Mas é importante que as pessoas entendam que essas barreiras elas são necessárias para que a profissão seja supervisada, porque senão qualquer um poderia trabalhar aqui, fazer erros profissionais e nunca seriam imputáveis. Não sei nem se isso é uma palavra em português, mas às vezes eu misturo um pouco, mas eles não seriam responsabilizados pelos erros que eles fazem. É por isso que essas ordens existem, né? E Porque elas talvez, querem. talvez a pessoa nem saberia que poderia estar fazendo um erro. É para fiscalizar a qualidade do trabalho, mas também é para ter certeza que a pessoa está bem informada e que vai se sentir bem fazendo o seu serviço e vai poder ter uma carreira e desenvolver e ficar, não fazer Ela tudo tem errado e perder o emprego, né? várias funções. A primeira que chama-se proteção ao público, que é justamente para regularizar, para que nenhum erro seja impunido, né? Que tenha que a pessoa ela tem que seguir um protocolo da ordem, né? A outra coisa é regularizar o exercício da profissão. Uma vez que você faz parte de uma ordem, você vai ter um salário que nunca pode ser abaixo disso. Então, ninguém vai poder te pagar menos do que é o mínimo, né? E esse mínimo é regularizado pela ordem e tem quando você começa a ter experiência, você vai ter um aumento, tudo regularizado por esse organismo, né? Uhum. E também tem uma outra função bem interessante, que é manter os profissionais atualizados na área deles. Então, eles são obrigados a fazer, por ano, alguns cursos para se atualizar. Tudo no contexto de manter esses profissionais up-to-date, de manter esses profissionais realmente aptos a exercer a profissão. Então, é toda essa preocupação que existe numa ordem profissional. É lógico que você tem que pagar para ser membro, né? Por isso que o que parece barreira, né? É que você é obrigado a pagar. Se você quer usar o título, você tem que fazer parte da ordem. Para ingressar na ordem, tem critérios, então cada ordem tem os seus critérios. E muitos critérios hoje, em função da dificuldade de ter mão de obra disponível aqui, até alguns critérios foram diminuídos um pouco, justamente para tentar fazer as pessoas terem acesso, né, aos títulos, né, a poder utilizar o título de uma certa função. E me diga uma coisa, Simone, o custo para reconhecimento da sua profissão, pela ordem, eu sei que varia, mas pode variar, tipo, como assim? Entre 200 e 3 mil dólares? Varia de mais ou menos quanto? Ai, olha, os valores, se eu for dizer, vai ser tudo
sabe? Eu vou só chutar, porque eu não tenho muita ideia. Na verdade, cada organismo tem o seu custo. Tem alguns que você tem que passar testes, e cada teste tem um custo. Abertura de dossiê tem um custo, né? Então, tem gente que vem já acho que eu já até comentei num outro vídeo, que existe uma avaliação comparativa de estudos feitos fora do Quebec, que é o governo que faz, é o Ministério da Imigração que faz. Mas tem algumas ordens que elas fazem e isso Essa entra no equivalência, né? pacote, né? Isso entra no pacote. Então, se você faz parte de uma profissão que é regularizada, é melhor de nem não fazer, porque você vai, né? Porque no final você vai ter que pagar o custo total de um negócio que já está incluso, né? Então é melhor realmente de ver antes, né? Para ver. E tem algumas ordens que eles aceitam. Tem fora a avaliação comparativa, tem uma outra que chama-se WES, que é WES, que é mais Ontário, e tem algumas que elas aceitam o WS. Se você já tem, então talvez possa entrar, e não é algo que você não vai precisar fazer. Mas, Que assim, isso também acho que bem importante verificar, né? Porque tem gente que vão aproveitar que estão no Brasil antes de chegar no Quebec para fazer as traduções ajuramentadas, mas tem que verificar se a ordem vai aceitar a tradução ajuramentada do Brasil, se ela quer uma do Quebec, porque é muito caro fazer isso, daí fazer em dobro seria uma pena mesmo. tradução juramentada, normalmente a juramentação ela é uma regra do consulado do Brasil. Então, Uhum. é o consulado do Brasil que vai dizer se esse documento foi traduzido conforme, que é o teu governo que vai dizer, essa tradução é igual a. Então, é o consulado do Brasil que vai definir quais são os tradutores que são elegíveis a fazer uma tradução aqui. Não é tanto a ordem, entendeu? É mais o Ah, mas consulado. O consulado tem que verificar que com o vai consulado dizer com que o quem. documento é igual ao outro, entendeu? Sim. Corresponde ao outro segundo a tradução. Então, Uhum. se é alguém que faz uma tradução que tem pessoas que falam espanhol e que falam português e que fazem tradução para as duas línguas, mas, sabe, de repente tem algum errinho lá, alguma coisinha lá que não é. Então, é por isso que tem que ser a tradução juramentada conforme o consulado daqui de Montreal, né? Ou Então tem que se Montreal, Quebec, informar com o consulado antes de fazer uma tradução juramentada. exatamente. Bom, Bom, os links para entrar para saber quais são as profissões que são regulamentadas, eu vou te enviar depois para as pessoas que quiserem consultar. Se você quiser, você põe no teu site. Mas porque são muitas profissões, então eu só agrupei algumas, tá? Porque tem várias. Então aqui eu já vou dizer algumas que são conhecidas por ter, né? Por exemplo, agrônomo, arquiteto, químico, dentista, enfermeiro, inaloterapeuta, fisioterapeuta, médico é o colégio de medicina aqui, que rege, não é uma ordem, eles chamam de colégio de medicina. Veterinário, farmacêutico, contador, engenheiro mecânico, e todas as engenharias, industrial, civil, química, mesmo a pessoa que vem como engenheiro de informática, né? Só porque tem o título de engenheiro na frente, tem que fazer parte da ordem, se você quiser ter um posto de engenheiro, entendeu? sim. Porque a engenharia informática não é a mesma que um programador, por exemplo. Ele tem que saber a programação, mas é ele que vai, né? Um engenheiro é ele que vai construir um computador ou um robô. Então, um outro tipo de competência já entra nas engenharias, entendeu? Então, já por isso que ele tem que ter
fazer parte da ordem, né? Só uma pergunta, Simone, porque faz 2 vezes que você fala se você quer usar o título, tem que ser reconhecido pela ordem. Mas se você quer trabalhar nessa profissão, você tem que fazer parte da ordem? Depende do. Aí é que seria a segunda parte que eu iria explicar. Ah, Por tá. Pode, exemplo, pode deixar para depois, se quiser. Tudo bem. não, mas eu já vou entrar porque é para as pessoas entenderem que elas podem trabalhar na área delas, mas não usando o título. O engenheiro pode trabalhar na área de engenharia sem usar o título de engenheiro, porque ele tem que assinar. Por exemplo, o engenheiro civil tem que assinar o projeto que ele faz, então ele não pode usar, não pode ser engenheiro se ele não fizer parte da ordem. Mas ele pode, tem profissões conexas, como, por exemplo, técnico em engenharia, né? Uhum. Que alguns técnicos têm que fazer parte de ordem também, então tem que ver qual que faz, qual que não faz. Mas normalmente um técnico de engenharia civil é aceito nas empresas de engenharia. E, e as empresas sabem que existe essa dificuldade, principalmente quando são imigrantes, que a pessoa não consegue entrar diretamente. Então, às vezes, elas entram com um cargo de, vamos dizer assim, de menor responsabilidade, porque eles não têm que assinar e tal. E com o tempo, porque até você entrar na ordem leva um certo tempo, você tem que passar teste, você tem que assinar uma série de documentos que você tem que enviar e pagar, tem que ter dinheiro, né? Então, às vezes é interessante você pegar um posto, uma função de técnico para você ter dinheiro justamente para poder fazer esse processo todo, né? É E até pegar experiência na área, talvez até ter um pé numa empresa que vai querer te contratar depois que você for reconhecido, né? engenheiro civil, por exemplo, quase que todas as engenharias, você tem um ano que você, mesmo que você entre como engenheiro, você ainda não pode exercer. Você vai ser como, é que nem aqui que existe aqui que não existe no Brasil, eu acho aquela do permis de conduir, né? Da que você não pode dirigir um carro sem acompanhamento, né? Você tem que ter alguém por um ano, você vai ter um acompanhamento de alguém para poder depois dirigir um carro. É mais ou menos assim que funciona nas engenharias também. Então, Uhum. se você já entra num poste, né, numa função já ajuda, porque você já vai ter alguém que vai estar supervisando, né, já pode economizar tempo. Tem áreas, como por exemplo, que às vezes tem uma forma de vir trabalhar com a tua função, é quando você, como por exemplo, um veterinário, por exemplo, né? Veterinário é, é quase que uma área, é um pouco que nem a medicina, demora muito tempo para você conseguir ter o posto. Mas o que, que acontece? Tanto os veterinários como médicos que vêm para cá e já exercem a função de médico, é porque eles são convidados a vir. Então, eles são recrutados internacionalmente, e normalmente tem um link com a universidade, porque você sabe que aqui nosso sistema de saúde ele está ligado com as universidades, né? Uhum. Então, tem um link com uma universidade que vai colocar alguém, um médico, para trabalhar numa área que eles não conseguem encontrar ninguém, entendeu? Sim. Então, uma especialização que é muito difícil de encontrar alguém, eles vão recrutar internacionalmente para buscar essa pessoa. Uhum. Veterinário é um caso também, que existem muita gente que faz doutorado, vem para Sherbrooke para fazer uma tese, para trabalhar na tese ou para fazer um pós-doutorado, só que é um contrato fechado, entendeu? Você Uhum. vai ficar aqui durante o teu período, tua estada aqui, você pode pedir a residência permanente e automaticamente você vai facilitar o teu processo para entrar na ordem também, porque você já está nesse contexto, né? Você já está provando que está trabalhando como Sim. veterinário, né, em pesquisas. Agora, tem profissões que não têm.
outro jeito. Por exemplo, contador é uma profissão muito difícil aqui também de entrar. Praticamente teria que fazer um curso, não vou dizer quase de novo, mas tem que se atualizar muito. Tem muitos é, é, programas de informática que eles usam que não se usa em nenhum lugar. Então, em nenhum lugar que eu digo nos outros países, que só se usa aqui. Então, e para ser realmente, para ter o título de contador, é bem difícil. Tem que ter bastante paciência e tem que ter muita experiência, né? A Mas opção é trabalhar. tem que estudar de novo alguma coisa, porque as leis, É, as regras financeiras é, não são as mesmas de um país para o é outro, né? é quase como o direito, né? Mesma Sim, coisa. Direito não tem como você vir para cá como advogado e querer exercer como advogado. Você vai ter que migrar para um outro tipo de profissão. Não é, sabe? É questão de fazer o seu. Como é que a gente. Dial em português, como é que a gente luto, fala? O teu luto. luto, o teu luto do teu título, porque você pode trabalhar na área, só que você não pode usar o teu título. Por exemplo, eu digo para os advogados que eles podem ser ter um tipo de cargo que tem aqui adjuante jurídico, né, que é o adjuante jurídico, né? Então, é a pessoa que vai montar o processo, mas não é ela que vai lá defender o cliente no tribunal, ou não é ela que vai, entendeu? Ela tem um acesso limitado, ela não pode assinar, né? Então, mas tem possibilidades, né, de você trabalhar, né? A área de direito é uma área super rica em qualquer mesmo que não seja no país que você se formou aqui, sempre é uma bagagem cultural, uma bagagem de educação muito rica, eu acho, a área de direito. Então, sempre tem uma forma de você fazer outra coisa com essa formação, como, por exemplo, trabalhar na área de como notário, por exemplo, né, que tem aqui para dar cursos para as pessoas, cursos de direito, mas não de direito, né, civil, de direito, mas assim, para dar uma ideia de como que a pessoa deve se... Porque tem princípios de direito que são iguais Ah, sim, em, em qualquer país, né? As leis é que são diferentes, né? sim, Então, sempre tem uma alternativa profissional. legal. Farmacêutico, por exemplo, é uma área que também precisa fazer parte da ordem. O farmacêutico hoje, depois da pandemia, está tendo uma responsabilidade muito maior do que era antes. Eles deram poder para os farmacêuticos justamente porque estava, sabe, o sistema de saúde estava muito solicitado, então eles começaram a dar mais autonomia para os farmacêuticos, né? Então, quem trabalha na área de quem é farmacêutico no Brasil tem que entrar na ordem, mas não é algo impossível. E vou contar um caso de um cliente meu, que foi, acho que, o melhor caso que eu tive de toda a minha vida profissional. Não sei, eu tive vários, mas esse, assim, sobrepassou, assim, foi maravilhoso. Ele era um cliente que veio da Síria, você sabe que a Uhum. Síria, na época da guerra e tudo, ele perdeu Ah, tudo. Ele tinha nossa, farmácias lá, ele era uma pessoa que tinha bastante poder financeiro, ele era dono de farmácias na Síria, ele perdeu tudo, ele veio para cá com o francês sou, né? Porque eles vêm como refugiados. Falava inglês, mas o francês dele era fraco um pouco. E ele perdeu tudo, não só financeiramente, ele não tinha os diplomas dele, que tudo ele deixou para trás, né? Ele teve que sair e não pôde trazer nenhum diploma. E essa pessoa era tão assim resoluta a realmente trabalhar na área dele que ele contactou
a ordem de farmacêuticos e, ao mesmo tempo, ele me contatou para procurar um emprego enquanto ele estava fazendo esse processo, né? E ele convenceu a ordem que, apesar dele não ter diploma, para ele passar o teste mais difícil que eles tivessem, que ele iria fazer, né? Pediu para fazer em inglês, né? A ordem relutou e acabou aceitando. Passou lá o teste dele, fez o teste para ele passar. Ele fez um score, assim, um dos mais altos que eles já tiveram. Nossa, ainda bem Aí que eles existiu, né? mandaram outros testes para ele continuar, que são vários testes, né? E ele foi indo, escorando cada vez mais, fazendo, até que eles falaram para ele: o senhor pode trabalhar, só que agora o senhor vai ter que encontrar um estágio para fazer. Para poder fazer, que faz parte, né? Fazer um estágio Sim. no final. E aí eu treino na história, né? Porque ele, na verdade, estágio no organismo que eu trabalhava não é considerado como um trabalho. Então, teoricamente, eu não poderia. Mas eu convenci a minha diretora que isso ia ser assim uma causa a se propagar, a se falar, mas sabe, porque a gente sabe, Sim. ele era, né, tinha toda a história da guerra e tudo, ela acabou se convencendo. Eu consegui um estágio para ele e que não foi difícil até ele conseguir o estágio para ele, não, nem é um privilégio meu, mas ele conseguiu um estágio remunerado já ganhando US$ 45 a hora. Um estágio. Um Olha estágio só. remunerado ganhando US$ 45 a hora como farmacêutico, e os estágios em certas áreas são obrigatórios de ser remunerados. Então, você Hum. para ver como a Bom, ordem nessa hora faz a diferença, né? sim. Se não fosse a ordem, ele não iria ter esse valor, né? E Nossa, a boa nova é que quando o farmacêutico entrou em contato comigo, ele falou: eu aceito que ele faça estágio se ele ficar como farmacêutico depois do estágio. Então, tipo, ah, então ele conseguiu um emprego, né? sim. Automaticamente ele conseguiu um emprego. Então foi um sucesso. Mais tarde eu fui dar uma palestra sobre esse assunto em Montreal, que divulgou o organismo que eu trabalhava também. Então foi um sucesso, na verdade. Então, sabe, isso tudo é para dizer que tem algumas ordens profissionais que estão começando a se abrir. Você veja, esse é um grande caso, né? A Sim. pessoa não tinha diploma nenhum para provar. Então, Então, isso é muito interessante, porque é, muitas vezes a pessoa que chega no novo país não vai, de repente, ter coragem de não aceitar um não. é, E isso faz parte da cultura quebequense, né? Não aceita o não, vai lá e tente, e teima um pouco, e insiste, mas uma ordem com regras, tudo é, escrito lá, esse documento, se você olha isso e fala, ah, não tem esse documento aí, você de repente pensa, melhor esquecer, porque não vai dar certo. Não, não, tem que tentar justamente, principalmente porque agora falta muita gente. Mas tem esse lado da cultura quebequense que, se você conseguir provar, mesmo que você não tenha o papel, é, então a pessoa tem abertura. Porque os primeiros colonizadores que chegaram no Quebec, eles não tinham papel, não tinham nada, nem sabiam ler e escrever. Eles eram a maioria fazendeiros pobres, prisioneiros que foram soltados para poder atravessar o oceano e colonizar. E, só que daí começou essa cultura da não, tudo bem, eu me viro, eu sei, eu consigo aprender, consigo fazer. Então, isso faz parte da cultura até hoje. Então, muitas vezes, eu já fiz emprego, desculpa, entrevistas de emprego no Quebec, e perguntaram, você aprendeu isso? Eu falava, não, mas eu sei que eu consigo aprender se você me mostrar facilmente. Ah, tá, beleza. A pessoa aceitava essa resposta. Então, tem que ter coragem justamente de se vender e acreditar, né? é muito importante isso que você está dizendo, porque eu acho que é uma cultura latino-americana de se intimidar com É, tudo que vem da Norte América, eu acho.
porque eles têm, assim, eles aceitam o não e não fazem nada para mudar. Então, por isso que eu achei que esse Sírio, ele realmente provou que, sabe, que vale a pena, né? E eu acho que a gente tem que seguir esse modelo, porque eu não sei por que a gente tem o brasileiro, e não só o brasileiro, mas o latino-americano, acho que de uma maneira geral, se sente intimidado, né, pelos norte-americanos, que nós somos considerados norte-americanos, então, se eles falaram que não é para fazer, não vamos fazer, sabe? Então, e às vezes tem que ter um bom senso, né? Uhum. Porque, sabe, não é porque dizem, né, que você não pode tentar, né? Você não perde nada de tentar, na verdade. Você só Exatamente. pode ganhar, no mínimo você vai ganhar algo, né? Com certeza. Tem gente que diz o não você já tem. Agora corre atrás do sim. Né? Exatamente. Então, e agora tem áreas que já é um pouco mais difícil. Então, por exemplo, químico, sabe, todas as áreas que podem criar um grande problema, que podem afetar a vida de alguém, né? Hum. Por exemplo, então, os químicos, o engenheiro civil, Uhum. sabe, a diferença das engenharias é que o engenheiro civil, se ele faz uma obra que a obra cai, sabe, isso é um grande problema. Então, químico, se ele faz lá algo errado e explode, sabe? Então, tudo que o eletricista aqui, que pega fogo super fácil, né? Então, essas áreas são bem, bem difíceis de conseguir. Não é impossível, mas é bem difícil de conseguir. Então, por exemplo, os químicos, a opção da aula de química, né? Nem todo mundo gosta de dar aula de química, né? Nem todo mundo tem a competência para dar aula de química, mas é uma opção. Principalmente se você faz o mestrado, você pode dar aula no CEGEP, porque o CEGEP normalmente pede um mestrado para ser professor, né, de química. Você pode também trabalhar num laboratório de análises químicas. Você não, Uhum. e aí você não vai ser o químico, né, que vai formular nada, mas você vai fazer análises, né? Então, Sim. existem nuances que você pode sempre pegar a tua profissão e ver o que está, quais são sabe, os conexos, né? Quais são as outras profissões conexas que você poderia atacar enquanto você não pode trabalhar naquela profissão, né? Qual outra profissão que, sabe, engenheiro mecânico industrial aqui é uma das engenharias mais em demanda na região onde eu estou e quase que em toda a região, porque é industrial, né? Todo quanto Sim. é lugar tem indústria, né? Então, eles assim estão quase que lançando um tapete vermelho para quem é formado nessa área, né? Então eles vão te contratar como técnico no começo, até que você possa ter o teu e como eu digo, e acho que já falei num outro vídeo, veja o que é exigido. Se você é capaz de entender o francês, porque para vir para cá também você vai ter que falar francês, né? Ou, no mínimo, tem umas áreas que até o inglês eles vão aceitar, mas o ideal é falar o francês. Ver o que eles exigem. Para ser engenheiro mecânico, o que eles exigem? Para ver se Uhum. você não pode já, quem sabe, enquanto você está esperando o teu, ou seja, a residência permanente ou o teu permit de trabalho, o que você pode já ir fazendo aí? Porque tem coisas que vale a pena você fazer, porque são, sei lá, por exemplo, engenheiro mecânico, fazer um programa de computador que SolidWorks. Isso em qualquer lugar do mundo é igual ao SolidWorks. Então você já Uhum. pode fazer esse programa, que você pode fazer até pela internet, já vai se preparando, sabe? Então Sim. tem muitas empresas que usam, quase todas as empresas que eu vejo que pedem um engenheiro mecânico pedem SolidWorks, porque é aquela Então, visão. a dica seria entrar, tipo, num site onde as pessoas procuram emprego, tipo Emploi Quebec, por exemplo,
Que é do Quer dizer, governo, né? Unique, Ampla Quebec, pode ser vários, né? Tem Job Boom, tem vários, né? Aí a pessoa olha e vê o que estão pedindo e vê se ela tem isso. Se não tiver, se vê que estão pedindo sempre as mesmas coisas, aí vai correndo atrás. Já vai se preparando para vir cada vez mais com e uma bagagem fresca, né? Porque Uhum. se ele acabou de fazer, né? É, tem outros programas de informática que eles usam aqui, né? Então, ver o que você pode adiantar. Tem coisas que não adianta porque são próprias da região, mas eu acho que SolidWorks assim, em qualquer lugar eu acho que tem que ter SolidWorks, né? E tem um outro que eu esqueci, que é em 3D também, que eu esqueci o nome, que os engenheiros civis usam em 2D. Eu tinha todos esses nomes assim rápido, porque eu falava muito disso quando eu era conselheira de emprego, agora meio que me falta um pouco. Mas tem vários é, é, programas de A Lê informática que colocou valem. aqui SAP, Como? SAP, SAP. O SAP é mais é uma plataforma, super interessante o SAP, mas ele não é necessariamente para engenheiro, ele é um gestionário, né? Que você pode usar, mesmo uma secretária pode utilizar um SAP, entendeu? É um grande gestionário e SAP, se você pode buscar Offre d'emploi SAP, você vai ver, tem várias, porque Hum, é uma competência que somente grandes empresas que utilizam esse programa. É um sistema de informática, na verdade, o SAP, né? que, que, que não é necessariamente para o engenheiro, mas é para gerar toda. Por exemplo, uma empresa de engenharia ela vai usar o SAP para gerar a compra de material, para gerar o fornecimento, para gerar projetos. É um grande sistema informático. E é super bom se a pessoa conhece. legal. Uhum. Bom, o que mais que eu posso falar? Dentista também é uma área bem complicada de conseguir. As opções seria talvez fazer um curso de higienista dentário, mas aí tem que voltar a estudar. Dentista é quase que tem que voltar a estudar, porque demora muito para você conseguir ser dentista. E Quando você tentar fala demora, é que a pessoa vai preencher tudo, todos os formulários, vai fazer os pagamentos, vai fazer tudo que a ordem quer, e depois tem um prazo, tem que ficar esperando. E isso pode demorar 3 meses, como pode demorar 2, 3 anos, depende da ordem, certo? que eles, às vezes, eles botam. Você vai fazer um teste num ano e vai fazer um outro teste no outro ano. Você não tem como dizer, ei, eu quero fazer esses 3 testes ao mesmo tempo, sabe? Eles vão. Eu acho que eles querem. A ideia, eu acho que está por trás disso, é que a pessoa vai pegando experiência, assim, numa área conexa. Eu acho que deve ser a ideia. Por isso que eles vão, sabe, colocando o processo longo mesmo, né? É isso que é uma burocracia que para nós, assim, cansa, né? Para Sim. nós que gostamos de ver as coisas rapidamente, né? Então, mas eu não tenho. Fisioterapia também é uma área bem difícil, muito difícil. Não sei nem porquê, mas, sabe, eu conheço vários brasileiros que conseguiram virar fisioterapeuta. Sim, também Tem que ter uma conheço. paciência de Jó, né? Você tem que entrar na área do sistema de saúde fazendo outra coisa, enquanto você não pode ser fisioterapeuta. Muitos vão optar para ser o auxiliar do enfermeiro, que é o preposeu obstetricia que a gente chama, né? Sim, Então ele eles vai fazem aquele tal do curso do PAB, né? que eu não sei como é que ele chama aí no Brasil, mas não é o mesmo nível de um auxiliar de enfermagem, é um nível abaixo, né, do auxiliar de É enfermagem. cuidador. É, É. ah, não sei, deve ter um outro nome ainda, mas É que, enfim. na verdade, não existe bem exatamente essa profissão. É um pouco diferente, mas é um pouco parecido como um cuidador. O
que aqui essa profissão de preposeu beneficiário que a gente chama, beneficiário é toda o paciente, na verdade, eles chamam de beneficiário, né? Então tem aqui tem muita casa de repouso, casa de pessoas de idosos, né? Então Uhum. esses preposeu beneficiário fora a área da saúde pública, eles podem trabalhar na área privada, né? Como preposeu beneficiário. Mas assim, não é a mesma coisa que fisioterapia, né? Não está, vamos dizer assim, é longe, não é, porque é na área de saúde, mas você não vai fazer as mesmas coisas, a, a atividade é diferente, né, da Não, não, profissão. não é, a atividade é diferente, mas uma vantagem é que eu tenho vários alunos que fizeram isso, é que você já está trabalhando para a empresa, aí quando você conseguir ser reconhecido pela ordem, se abrir uma vaga, ou quando abrir uma vaga, você vai poder aplicar na vaga e você vai ter preferência porque você já tem tempo de experiência nesta empresa. Então, É. isso que é a vantagem. E fisioterapia, normalmente, você vai me dizer se eu estou errado ou não, mas que eu saiba, fisioterapia não faz parte da saúde pública, na verdade, né? Aqui, Genevieve, eu acho que é mais. Porque toda vez que a gente tem que fazer fisioterapia, a gente tem que pagar a parte. Então, eu não sei se Sim, tem fisioterapeuta. tem pelo hospital também. Mas Ah, não tem tanto assim. E é, as filas de espera são bem longas, então muita gente acaba indo no particular mesmo. então é isso. E Bom, na mas- terapeuta também é uma área difícil, né? Sim, sim. Uhum. Então, mas assim, na aloterapeuta é difícil e não é. Você tem que fazer parte da ordem e tudo, né? Talvez seja mais ou menos como bom, o enfermeiro aqui, que existe uma demanda enorme, né, de enfermeiros, então o enfermeiro, quando ele chega aqui, ele vai ter que fazer um ano ou dois, um ano e meio, acho, que é um curso feito para os enfermeiros. Acho que não é nem um ano, acho que é 6 meses. Essas coisas mudam, né? É uma adaptação ao sistema de saúde daqui. Então, Esse a é o tal do nomenclatura. PAB. Hã? É o tal do PAB. Não, não, não. Não? Não, eu estou falando do enfermeiro mesmo. Ah, tá, desculpa. Se você tem já um diploma de enfermagem no teu país, você vem para cá e você vai. Tem duas ordens diferentes que é bom saber. Tem uma que é para auxiliar de enfermagem, tem outra que é para enfermeiro, que são duas ordens diferentes. Então, você tem que ver em qual categoria que você se coloca, né? Porque aqui existe uma área que tem uma área de educação que não existe no Brasil, o CEGEP, né? Sim. Então, os que são formados no colegial, que eles chamam, eles vão se formar como. Eles podem ser enfermeiros ou auxiliar de enfermagem. Mas quem faz um bachelor, um curso superior, Bacharel. bacharelado, eles vão entrar como enfermeiro e podem assumir postos de chefe de enfermeiro e tudo, né? Então, Sim. são duas ordens diferentes. E até onde eu sei, eles estavam facilitando Sim. a entrada desses enfermeiros na profissão. Você faz um curso de, acho que são 6 meses de update para você poder trabalhar na profissão e tem mesmo cargos no sistema de saúde que está escrito lá que o cargo é dirigido para essas pessoas que fizeram esse curso. Então já a entrada é automática, assim, né? Sim, sim. É, porque tem tanta demanda. A Karina perguntou sobre a área administrativa. Acho que não tem ordem, né, na área administrativa. A menos que você seja um administrador oficial, que daí tem aquele. Você tem que ter, acho que, um mestrado, uma coisa assim. Existe uma ordem, a ordem da administração, mas a maioria não.
A menos que você queira um título assim, de diretor, e mesmo assim, tem gente que uma hora vai virar diretor, né? Mas tem administrar bens públicos, você tem que fazer parte dessa ordem, administrar tudo que é área financeira é uma outra, não é uma ordem, mas você tem que ter um atestado que chama Autoridade do Mercado Financeiro. Então, Certo. quem é planificador na área de finanças, representante imobiliário, agente de seguros, então eles têm que fazer parte dessa autoridade. Mas a administração em geral, não. O que é interessante em administração é você também estar atualizado com programas de informática. Por exemplo, se você Sim. tem SAP, como alguém que falou, nossa, você, sabe, teu CV vai estar um boost, porque, sabe, SAP para a área de administração é super importante, porque é justamente uma das áreas que é mais tocada por esse tipo de atividade, né, nessa profissão. Então, mas em regra geral, você não precisa ter. Só que o que eu acho às vezes eu acho que as formações no Brasil em administração são muito genéricas, sabe? Certo. Então, é como que falta algo. Então, eu diria, vai se especializar, vai fazer marketing, ou vai fazer recursos humanos, sabe? Vai Uhum. tentar fazer direcionar, fazer com que esse teu diploma tenha um pouco mais de validade, porque só administração, sabe? Eu acho que assim, você não vai. É difícil ser empregado porque você tem. Alguém te empregar porque você tem um diploma de administração, entendeu? Se Sim. você não. Sem contar que quando você faz algum tipo de curso no Quebec ou no Canadá, aí isso dá muita confiança para os empregadores, porque você tem uma formação de lá, então eles podem É, até não exigir tanto de ter reconhecimento, de questionar, vamos dizer, ou querer ver se é válido ou não tua outra formação, porque se você tem essa, então essa nova passa a ser a referência. E aí você aprendeu o vocabulário, você já fez contato, você talvez fez um estágio, aí você tem experiência também. Então isso abre muitas portas fazer isso, em vez de ficar esperando quando tem dificuldade a achar um emprego na área, né? a única coisa que quem vem com um permissão de trabalho não tem direito a estudar mais do que 6 meses. Sim. Ah, mas Então, quem vai com visto de trabalho já chega com emprego, então não precisa ir estudar. tem que chegar, nem todos chegam com visto de emprego, né? Nem todos chegam já com trabalho, porque se eles vêm acompanhado de alguém que vem estudar Ah, aqui, sim. eles dão visto de trabalho para a pessoa. Então, nem sempre ela vem com Verdade, emprego. verdade. Mas essa pessoa, ela tem que saber que ela não pode fazer um curso de mais de 6 meses, né? Então, tem que. Eu recentemente consegui colocar uma cliente minha nessa minha nova profissão, que eu tô, minha nova função. Ela tem um permis de trabalho, né? Um visto de trabalho, porque o marido veio estudar. E ela acabou encontrando um curso de 4 meses, mas condensadinhos, Hum. de informática. Para trabalhar já é um curso que está vinculado a uma empresa daqui na área onde eu estou, não é um curso que tem em qualquer lugar, é onde eu estou em Sherbrooke. E eu achei maravilhoso, porque ela vai poder fazer à distância, a gente paga para ela estudar, e além de tudo, está dentro dos 4 meses, quer dizer, ela vai sair com uma profissão, provavelmente com emprego já, porque é a área de informática, né? Não é a área de informática mais, assim, é mais atendimento ao cliente e tudo, mas é, já é uma forma de você poder começar a trabalhar podendo ter estudado e a gente paga ainda por cima para a pessoa estudar, entende? Mesmo ela estando com visto de trabalho, acompanhando alguém que está com visto de estudo, ou seja, nenhum dos dois tem residência permanente, né? O governo paga o curso.
Paga porque é um curso de 4 meses. Abaixo de 6 meses. Se Isso. fosse mais de 6 meses, eu não poderia colocar ela, mas como ela achou um curso de 4 meses, deu tudo certo, né? Que bom, né? Nossa, É. que benção. Então, aí, deixa eu ver se eu continuo aqui. O que mais que eu tenho que falar? Eu acho que Área de você está na primeira parte, na primeira, no eu primeiro tô, link ainda. talvez a gente possa, não sei se tem perguntas que a gente possa responder. Acho que a gente pode fazer perguntas e se tem outra parte, a gente deixa para outra live. O que que você acha? Pode ser, pode ser. Tá. Então, gente, se tiver perguntas, fica à vontade de perguntar. Eu vi que a Grazi estava aqui, a Grazi já está no Quebec, né? Então, ela pode falar também, se estiver aqui ainda, em que ela trabalha, contar um pouco da experiência dela. A Grazi foi aluna minha. Uhum. Às vezes as pessoas estão um pouco tímidas para fazer perguntas também, né? Uhum. Mas de qualquer jeito, quem quiser fazer pergunta depois pode, porque a gente vai tocar de novo nesse assunto. É um assunto que é bem É, importante. E tem outras profissões também que têm outras especificidades, né? uhum. Então a gente vai ver isso também. Ó, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Para se inscrever em uma ordem profissional, é necessário validar o diploma primeiro? Então, é isso que eu comentei. Validar o diploma, às vezes você. Validar o diploma significa enviar o diploma para o Ministério de Imigração, que é aquele tal de avaliação cooperativa, de tudo, É um estudo de comparação de equivalência de diploma que o governo faz. Primeiro. aqui, o único que pode realmente dizer que o teu diploma é válido é uma ordem profissional, se você faz parte de uma ordem profissional. Porque essa avaliação comparativa que o governo faz é só para dizer que aquele teu diploma equivale a tal coisa, e às vezes eles dão uma equivalência que é inferior ao que você fazia, Sim. sabe? Então, já vi vários casos de clientes meus que tinham um bacharelado e eles deram o equivalente de um técnico aqui, entendeu? É. Aí Então, depois tem que correr atrás para ver o que que porque falta. não é uma equivalência de diploma, é mais É como se fosse uma avaliação uma tradução o que seria esse diploma aqui. corresponde. O que corresponde. Então, agora, para validar o diploma, sempre é a ordem que vai validar o diploma. Por isso que eu acho, se você faz parte de uma ordem profissional, o ideal é, você já pode fazer essa validação, fazer parte da ordem do Brasil mesmo, se você quiser. Sim, já pode começar o processo. Você não precisa esperar para vir aqui, se você já tem certeza que você vai vir, né? Porque às vezes a gente tem, né? Tá no processo e tudo, né? Você já pode fazer isso do Brasil mesmo, né? Sim, daí se demora 2, 3 anos, você já poupa um pouco de tempo. Tem a É, Karina que agradeceu, ela disse, tirou bastante dúvidas e agradeço as dicas. Legal, Karina. A gente fica bem obrigada. feliz. E aí o Cleverson tinha perguntado se o governo paga todos esses cursos. Então, os cursos que o governo paga são o curso abaixo de 6 meses, quando a pessoa precisa para achar um emprego. Isso, Simone? Quando, quando o curso, porque não tem muito curso de menos de 6 meses. Essa moça, ela encontrou um curso de informática com menos de 6 meses. Não tem muito curso com menos de 6 meses. Então, você tem que, sabe, se você sei lá, da área de, deixa eu pensar, um contador, aí você vai decidir fazer um curso de informática, tem que ver se tem a ver também, né? Porque Sim. essa menina ela é engenheira, então matemática é algo super importante na área de informática. A gente tem que analisar se esse curso que ela vai fazer, porque é mega condensado, sabe, tem que fazer um raciocínio lógico que tem na parte de matemática, então ela é engenheira, então eu deduzi que ela vai fazer bem esse curso, mas não é
não que um contador não tenha matemática, mas sei lá, que eu dei um exemplo de um fisioterapeuta que queira virar na área de informática, você vai ficar pensando, será que vai dar certo? A tua profissão tem que ter que você tinha antes, tem que fazer um pouco de senso com aquilo que você vai. Não é só para conseguir ter um curso pago, né? Que é uma garantia que você vai ter. Tem que Eu, meio que justificar que faz parte do caminho profissional, né? o que eu costumo dizer para todos os meus clientes de agora é que o fato de ele receber dinheiro do governo para fazer um curso não é um direito, é um privilégio. Então, nesse contexto, né, de ser privilegiado, significa que a gente vai ter que fazer uma análise para ver se o teu, né, porque os que têm direito, né, se fosse assim, todo mundo, né, eu tenho direito, mas não é. Então, para a gente poder pagar para certas pessoas, a gente tem que selecionar essas pessoas, a gente tem que analisar para ver, senão a gente não teria verba para todo mundo, né? Com Então, por isso que certeza. tem que ser A Nani, que tinha feito essa pergunta sobre a validação do diploma primeiro, ela fez outra pergunta. Ela diz: me refiro a validar através de alguma universidade quebequense. Mas é isso que a gente está explicando. O caminho não é através da universidade, o caminho é através desse órgão do governo que vai fazer a equivalência de diploma primeiro e depois através da ordem. E a ela, ordem pode pedir que você passe pela universidade, mas você não vai direto para a universidade, né, Simone? é lógico que você que pode ajudar se você está assim, como eu, por exemplo. Eu fiz a minha validação do meu diploma nível secundário para poder fazer um curso aqui depois, entendeu? Então, para mim facilitou, já tinha aquilo lá comprovado, mas não é toda universidade que pede. A universidade facilitou o fato de eu já ter um documento quebecois que diz que eu tenho tal curso, entendeu? Mas tem muita universidade que sabe, que não vai pedir nenhuma avaliação, né, do teu, a menos que seja para fazer um curso de 3 anos que é o bacharelado. Aí sim eles vão pedir, vão querer saber qual que é o teu nível, né, de estudos no teu país. Mas para fazer um certificado, por exemplo, aqui você não precisa, né? E agora eu acho que sempre facilita a fazer a avaliação pelo governo, a menos que a tua profissão faça parte de uma ordem. Aí eu acho que não vale muito a pena. Sim, sim. Aí é Aí melhor tem. que fazer direto com a ordem, né? Sim, sim. Espero que responda a tua pergunta, né? Então, diz bem explicado, muito obrigada. Que bom. O Cleverson perguntou: Simone, você trabalha como consultora profissional para a inclusão de profissionais no mercado de trabalho canadense, é isso? Sim, mas ela Eu não, trabalha pelo governo, né? mas eu não sou consultora, eu sou uma agente, que eles chamam, né? É. Eu não sou uma consultora. Aqui eu estou fazendo como se fosse uma consultora aqui para vocês e tudo, mas eu não tenho nenhum título de consultora, na verdade. Mas o que que a gente faz? Qual que é a diferença entre uma consultora e a gente? Ah, nem sei direito. É Mas que o eu que que acho que você faz? O que que você faz? no Você começo recebe eu a falei pessoa, você vê o currículo, você vê o que, que ela está tentando entrar no mercado de trabalho, o que, que faltaria, como que eu posso te ajudar? É isso? no começo eu falei que eu era uma conselheira de empregos. Eu não sei se ele está confundindo conselheira com consultora, porque no fundo ele é meio parecido, né? E que hoje na minhas atividades profissionais eu faço menos conselho e mais análise Uhum. né? Alguns clientes eu dou conselho, como hoje mesmo teve um cliente que acabou de se formar em informática e eu falei para ele, vai procurar em tal cidade que eu sei que tem um centro lá tipo uma Silicon Valley, que é próximo da onde eu moro aqui. Então, sabe, tipo assim, eu não resisto e falo, mas não faz parte das minhas funções de dar conselho, né? É,
Mas eu adoro fazer, e era isso que eu fazia antes, então é por isso que eu continuo dando conselho, e é por isso que eu gostei que você me convidou para vir aqui, porque eu adoro poder ajudar, né, as pessoas, né? Então, é isso. Sim, já que a pessoa está lá na tua frente, não custa nada ajudar a pessoa, né? Às vezes um consultor ele vai ser meio tipo, talvez ele pense um pouco em headhunter, talvez, né? Aquela pessoa que vai dar consultoria para empresas e vai buscar gente, e não é o que eu faço hoje. Isso, muito bom. Espero que respondeu a tua pergunta, Cleverson. Então, eu acho que foi super Eu não legal. Se você... consegui passar. Olha, os coraçãozinhos passando, você vê também? Você vê os corações? Eu estou vendo, né? Legal. Acho que assim, é bem legal, as pessoas estão adorando as palestras, as lives que a gente está fazendo, porque tira muita dúvida, né? E o objetivo é isso, é realmente ajudar as pessoas a tirar dúvida e a ter informação crucial. É importante, se não for crucial, né? Essa informação é crucial antes de você saber se vai ou não emigrar, porque se vai mudar completamente o seu planejamento de imigração, se você tem que passar por uma ordem e vai demorar 3 anos antes de você poder trabalhar na tua área. Então, é bem importante saber isso. Então, a Simone vai passar para mim os links e eu vou colocar no site do Centre Quebec. Então, quem não conhece é centrequebec.com.br. O Centre Quebec era em Curitiba, né? Mas agora a gente é só digital, vamos dizer, né? Só virtual. Isso, a escola fechou, né, fisicamente, a demanda dos alunos que gostaram de poder fazer aula da casa deles enquanto a criança está dormindo, o cachorro está ali do lado, né? Então ficou mais fácil dessa maneira. E tem o Cleverson que vai começar a aula, ele falou, dia 10 ele começa a aula, então bom início de aula, não sei do que vem, Cleverson, depois você vem, volta para as lives e conta pra gente, né? E daqui a pouco eu vou fazer umas aulinhas também aqui nos lives para vocês, tá? Estou preparando alguma coisa bacana para vocês. Então, agradeço de novo a Simone de estar aqui comigo e a gente vai se ver de novo, né? Sim, com certeza a gente pode fazer a parte 2, né? Daqui a um tempinho. Acho que é muita informação É, e é importante, né, de poder passar essa informação. E vocês já podem começar a dar uma olhada nas ordens profissionais né, das áreas de vocês. Se vocês já têm um pouco de ideia de quando vocês vão vir, sabendo que sempre informação é algo dinâmico, né? As coisas mudam às vezes. Então, se é para vir daqui a 5 anos, talvez já mude, né? Aos 5, 3 anos. Então, é bom sempre ficar se atualizando, dar uma olhada nos sites das ordens para ver qual que é a exigência para a profissão, busca dar uma olhada nas ofertas de emprego para ver o que eles buscam. Tudo isso é importante para vocês virem já com uma bagagem, assim, para ter menos empecilho para começar a trabalhar, entendeu? E francês no Centre Quebec. sim, se não puder no Centro Quebec, é em qualquer outro lugar, mas, gente, é bem importante o francês, tá? O Centro Quebec tem a vantagem que você aprende o francês do Quebec, não tem tanto choque e as pessoas entendem você melhor, você entende eles melhor, mas o importante é aprender. Tinha outras perguntas, Simone, que eu não vi. A Nani diz, em Montreal teria que buscar qual órgão como esse ao que a Simone trabalha. Você pode falar o nome, dizer, se a pessoa quer ir no governo que Service ajuda? Quebec. Chama-se Service Quebec. Tá, eu vou anotar aqui. Que é um organismo do governo mesmo, tá? Do governo do Quebec. Faz parte do Ministério da Emploi, Ministério de Empregos daqui. É uma agência do Ministério de Empregos, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Tem em qualquer cidade, né? Cidade grande, né? Deve ter cidade pequena que não tem. A maioria das cidades grandes, até pequenas, têm um. Estou olhando aqui, o resto o pessoal está dizendo. Deixa eu ver. Opa.
Mesmo em Montreal Sim, tem vários birros que eles chamam, né? sim, muito, estou dizendo, muito bom, parabéns, Simone, parabéns, professora, legal. É, obrigada. Ai, desculpa, os comentários estão subindo. Que diz, obrigado por compartilhar toda essa informação. Que bom, ficou claro. A gente fica bem feliz. O nosso objetivo é isso, tá? Se vocês conhecem outras pessoas que têm interesse em ir para o Quebec, ou imigrar, ou estudar qualquer coisa, compartilha, tá? O Instagram, o Facebook, o site do Centro Quebec, para eles poderem acessar toda essa informação. A gente vai estar com cada vez mais live, mais informação, porque as pessoas precisam realmente estar bem informadas para saber se isso que eles querem, para chegar melhor, chegar a entrar no mercado de trabalho na área deles mais rapidamente. Isso influencia muito na felicidade da pessoa, influencia muito, né, no poder aquisitivo da pessoa depois, na experiência positiva que ela tem numa imigração com integração mais rapidamente no seu novo país. Então, isso contribui muito ao sucesso da sua imigração, é muito importante, tá? É lógico sabe, você pode vir aqui trabalhar em qualquer coisa, vamos dizer assim, né? Porque tem tanto emprego, você não vai ficar sem trabalhar se você estiver aberto a trabalhar numa usina, num restaurante, sempre tem emprego. Mas tem que ter aquele objetivo claro na cabeça, porque às vezes esses projetos de trabalhar fora da tua área completamente só para ter dinheiro pode ser um tiro no pé, porque você vai começar a ter problema de saúde, porque não é fácil trabalhar numa usina, o comércio você tem que ficar o dia inteiro de pé, usina às vezes tem coisa pesada, enfim, é sempre um desgaste físico que você tem que considerar. Mas assim, é louvável. Quem consegue trabalhar nessa área, ótimo, entendeu? E que tenha saúde e tudo. Mas que tenha o teu plano sempre em mente, para ir atrás do teu objetivo, para não senão você acaba, eu estou ganhando bem, porque acaba ganhando bem trabalhar em usina hoje, Sim, sim, né? paga bem. O trabalho Não que é não é um duro, que é salário difícil, ruim, ele paga bem. não é um salário ruim, só que daí você fica naquela, né? Você vai deixando para, sabe, empurrando com a barriga para teu projeto ideal, sabe? E isso que eu aconselho de não. Até na faculdade eu estudei isso, que era um projeto de morte, ao invés de ser um projeto de vida, né? Não Então a é? gente acaba, ao invés de fazer um projeto de vida, a gente faz um projeto de morte, que é de trabalhar em qualquer coisa e nunca botar para frente, nunca ir, enfim, buscar o que você realmente gostaria, né? Então, para Aí, ter cuidado com projetos de morte. sim, acaba morrer, tu vai morrer a petit feu. Acaba morrendo pouquinho a pouquinho, né? Exatamente. Muito bom, obrigado a todo mundo. Muito obrigada, Simone. Tá muito legal toda essa informação que você está compartilhando. É um prazer estar com você, como sempre, né? Para mim também. Um beijo para todo mundo aí. Beijo, Obrigada. tchau. Tchau.